Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para esclarecer melhor para quem comprou a apostila Safari Baby, a diferença entre fazer a costura à mão e à máquina, tá? Realmente só para complementar mesmo as informações que já foram passadas lá na apostila, tá bom? Para ilustrar melhor para vocês. Para quem for fazer todas as peças feitas à mão, vocês vão riscar no feltro e recortar bem em cima do risco, do jeitinho que tá aqui, né? Lembrando sempre de fazer o bordadinho antes de casear em volta, depois de casear toda a volta, fazer o enchimento pela parte de cima e concluir a costura, assim como já tá explicando lá no passo a passo da apostila. Agora, se você for fazer a costura à máquina, é preciso que vocês façam dessa forma aqui, ó. Vocês precisam riscar de forma espelhada, do jeito que tá aqui. Não tem necessidade de fazer o risco na parte de trás, só na parte da frente, tá? Recorta dessa forma aqui, com margem. Ao contrário da costura feita à mão, né, que a gente cortou bem em cima do risco, aqui a gente vai cortar por fora. Por quê? Porque quando a gente levar lá na máquina, a gente vai passar a costura reta bem em cima desse risco. Tá legal? Quando vocês fizerem isso, essas patinhas aqui, vocês podem fazer a costura toda em volta, tá? Porque depois a gente vai fazer um recorte na parte de trás da patinha e fazer o desvire por esse recorte e o enchimento também. O corpinho, você vai fazer a mesma coisa. Lembrando que aqui eu tô mostrando os moldes do leãozinho, mas esse procedimento vale para todos os bichinhos, tá? Então, para fazer a costura na máquina do corpinho, você vai costurar em volta e você pode deixar uma abertura aqui na parte de cima, porque depois a gente pode fechar a mão mesmo, porque vai vir a cabecinha em cima e vai esconder os pontinhos, tá? Então, faz a costura pelo avesso, do jeito que tá aqui, deixa a abertura na parte de cima, desvira a peça, e depois que encher, a gente vai fechar com um pontinho feito à mão, tá bom? Agora, eu quero mostrar para vocês como vocês vão fazer quando tiver aplicação, para todas as partes que tiver essas aplicações aqui, no caso da patinha da frente e no caso das orelhinhas também. Então, o que vocês vão fazer? Posicionem dessa forma, né? Façam a aplicação ou na máquina ou à mão, do jeito que vocês quiserem. No caso, como a gente está falando do passo a passo, feito na máquina, então aqui eu fiz um caseado feito na máquina, pode ser o ponto reto também, para quem não tiver habilidade em fazer o caseado. E o que eu quero mostrar para vocês é a importância de que seja feito esse risco na parte da frente, porque eu preciso saber como posicionar esses detalhes da patinha, né? E esse mesmo risco tem que ser feito também na parte de trás, porque é nessa parte aqui que vai a nossa costura feita à máquina, tá? Então, vocês precisam riscar a pata na parte da frente e riscar também a pata na parte de trás. Mas para riscar, né, não é transparente, o filtro ele é grosso, né? Então, como é que eu vou conseguir fazer esse risco na mesma direção na parte de trás e na parte da frente? Eu tenho um truquezinho aqui, ó. Eu posiciono alfinetes em partes estratégicas do desenho, no caso aqui, ó, entre os dedinhos. Dessa forma, eu posso vir aqui na parte de trás, posicionar o meu molde e fazer o risco de forma que eu sei, né, que esses alfinetes aqui, eles estão posicionados aqui entre os dedinhos. Então, eu tenho uma referência para fazer esse risco na parte de trás. Olha aqui, ó, eu colocando o meu molde, eu posicionando o meu molde de forma que eu sei que quando eu riscar, né, ele vai ficar na direção do que tá atrás,
tá? Vai ficar bem na direção do risco que eu fiz na parte de trás. Por que que eu preciso fazer isso? Vou mostrar aqui para vocês. Porque depois que eu for fazer a minha costura na máquina, eu vou pegar essas minhas patinhas, vou posicionar em outro pedaço de feltro, com o avesso virado para cima, e vou passar a costura por toda a volta da patinha. Dessa forma, quando eu desvirar, o meu aplique vai ficar do lado certo. E o risco vai ficar certinho também, tá bom? Espero que tenha dado para entender melhor, né? E depois eu volto com mais dicas, tá? Beijo!